Na cidade de Rio Claro, uma manhã de inverno começava a se desenrolar tranquila, mas com uma sombra de mistério pairando sobre a vida de Mariana. A menina de 9 anos, com olhos grandes e expressivos, sempre sentiu uma conexão inexplicável com sua mãe, que havia falecido em um acidente de carro quando ela tinha apenas 5 anos. Embora a dor da perda nunca tivesse diminuído completamente, havia algo de estranho nos últimos dias. Mariana chegava todos os dias à escola com um sorriso tímido, mas havia algo de diferente em sua rotina. Ela sempre falava sobre uma presença invisível. Mamãe esteve aqui de novo hoje, dizia ela com um tom calmo, mas firme, para seus amigos e professores. Para todos, parecia uma fantasia de criança, mas havia algo em sua voz que deixava um arrepio na espinha. Quando o pai de Mariana, Antônio, ouviu a história pela primeira vez, ele riu, achando que fosse apenas uma brincadeira, algo para lidar com a saudade da mãe. Contudo, Mariana não parava de insistir. Ela me contou um segredo, papai. Mamãe me disse que a morte dela não foi acidente. Ela tem algo importante para revelar. Antônio ficou em silêncio. A palavra segredo o fez pensar em algo que jamais havia passado pela sua cabeça. Será que Mariana sabia de algo que ele não sabia? Será que sua esposa, Luana, havia deixado algo escondido, algo além da dor da perda? Mariana, o que a mamãe te disse? Antônio perguntou, sua voz tensa, embora tentando parecer calmo. Ela o olhou diretamente nos olhos e respondeu com a mesma firmeza. Ela disse que o chefe dela estava roubando e que ele é o motivo de tudo. A mamãe disse que a verdade está lá escondida. Antônio sentiu um frio na espinha. Luana havia trabalhado como assistente executiva de um grande empresário da cidade, o Sr. Ricardo Mendonça, um homem carismático, mas cuja fama de sucesso às vezes parecia excessiva. Nunca imaginou que sua esposa pudesse estar envolvida em algo tão grave. Ele respirou fundo, tentando não mostrar a preocupação em seu rosto. Você tem certeza disso, Mariana? Ele perguntou com um olhar preocupado. Mariana apenas acenou com a cabeça, como se soubesse que sua mãe queria que ele soubesse a verdade. A pergunta que surgia em sua mente era clara. Se a morte de Luana não havia sido um acidente, o que exatamente ela queria revelar antes de partir? O que Mariana estava tentando dizer? Antônio não conseguia tirar as palavras de Mariana da cabeça. A morte da mamãe não foi um acidente. A frase ecoava em sua mente, como um sino que não parava de tocar, insistente, perturbador. Ele sabia que precisava entender mais, mas onde começar? Sua esposa não havia deixado nada claro, e ele nunca imaginara que o chefe dela, Ricardo Mendonça, poderia estar envolvido em algo tão sombrio. Naquela tarde, Antônio decidiu vasculhar os pertences de Luana. Tudo o que restava dela agora eram as lembranças, as fotos, algumas roupas e papéis espalhados pela casa. Era um misto de saudade e a necessidade urgente de descobrir a verdade. Talvez nos objetos dela ele encontrasse uma pista. Quem sabe algum documento, uma carta ou até mesmo um objeto que ela tivesse guardado para ele encontrar. Subiu para o escritório de Luana, onde ela passava a maior parte do tempo trabalhando. A sala estava silenciosa. A luz suave do final da tarde entrava pelas janelas. Ele começou a abrir gavetas, olhar os arquivos antigos e mexer nos papéis. Havia contratos, documentos fiscais, recibos, e então ele encontrou algo curioso. Um pequeno pendrive, guardado em uma caixa de papelão escondida atrás de um monte de papéis amarelados. Antônio pegou o objeto com as mãos tremendo e ligou no computador. O que ele viu foi algo que o deixou sem palavras. No pendrive havia uma pasta com documentos e planilhas. Eram registros detalhados de transações financeiras, relatórios de auditoria e, entre eles, e-mails que indicavam irregularidades nas finanças da empresa onde Luana trabalhava. Havia até cópias de mensagens enviadas entre Luana e outros colegas, onde ela revelava suspeitas sobre seu chefe, Ricardo Mendonça. As palavras eram claras. Ele está desviando dinheiro da empresa e tem mais envolvidos. Tenho provas, mas não posso falar agora. Não posso arriscar a nossa segurança. Antônio sentiu um calafrio. Aquilo era muito maior do que ele poderia imaginar. Sua esposa havia descoberto algo perigoso, e a morte dela, que ele sempre acreditou ser um acidente, agora parecia ter um motivo bem mais sinistro. Ele sabia que precisava agir rápido. O que mais Luana tinha descoberto? Ela estava perto de expor tudo, e talvez fosse por isso que ela tivesse morrido. Mas ele não podia deixar que esse segredo morresse com ela. O que Mariana dissera fazia todo sentido agora. Sua esposa tinha algo importante para revelar, algo que podia mudar tudo. O coração de Antônio acelerou.
Ele tinha as provas, mas e agora? O que ele faria com elas? Antônio estava diante de uma encruzilhada. As provas estavam claras diante dele, e ele sabia que não podia ignorá-las. As mensagens de Luana eram evidentes demais para serem descartadas, e o pendrive trazia detalhes que poderiam desmascarar Ricardo Mendonça, o chefe que parecia perfeito aos olhos da cidade. Mas a pergunta que o atormentava era: se ele entregasse aquilo à polícia, estaria colocando a vida de sua filha e a dele em risco? Ele sabia o que precisava fazer, mas a dúvida o corroía por dentro. Já havia perdido a esposa e agora corria o risco de perder mais. Ricardo Mendonça era um homem poderoso, com conexões que iam além do que Antônio conseguia imaginar. Não era só um empresário de sucesso, mas alguém que tinha influência política e econômica. E se ele tentasse encobrir tudo? E se eles estivessem em perigo? Mas a imagem de Mariana, com seus olhos cheios de determinação, e a frase que repetia como um mantra, ecoava em sua mente. A mamãe tem algo importante para revelar. A morte dela não foi um acidente. Ele sentiu que precisava honrar a memória de Luana, não deixar que tudo que ela havia descoberto morresse com ela. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, a verdade precisava vir à tona. Naquela noite, Antônio ligou para a polícia. Sabia que, ao fazer isso, estava dando o primeiro passo para uma batalha difícil e arriscada. Mas não podia mais viver com o peso do segredo. Quando o investigador José Henrique atendeu ao telefone, Antônio sentiu um alívio momentâneo. Ele explicou tudo: a morte de Luana, o pendrive com as evidências e a suspeita de que seu chefe estava envolvido em algo muito maior. Vamos precisar de tempo e cuidado, Sr. Antônio. Mas se o que o senhor está dizendo for verdade, vamos agir rápido. O senhor fez a coisa certa, disse o investigador, sua voz grave e cheia de seriedade. A conversa foi curta, mas ficou clara a gravidade da situação. Antônio sabia que agora a verdade estava fora de seu controle. As peças estavam em movimento e não havia mais como voltar atrás. Na manhã seguinte, enquanto Mariana ia para a escola, Antônio sentou-se com ela e explicou o que havia feito. Ele não queria assustá-la, mas sabia que ela tinha o direito de saber que, finalmente, algo estava sendo feito para descobrir a verdade sobre a morte de sua mãe. Eu fiz o que a mamãe queria, filha. Nós vamos descobrir tudo. E vamos fazer justiça, disse Antônio, tentando transmitir força, mas sentindo seu próprio medo. Mariana o olhou, os olhos brilhando de uma maneira que ele não conseguia descrever. Ela não disse nada, mas seu sorriso suave dizia tudo. Ela acreditava nele. A filha de Luana acreditava que, finalmente, a verdade estava ao alcance. O investigador José Henrique foi rápido em mobilizar sua equipe. Antônio entregou os documentos, o pendrive e tudo o que havia encontrado no escritório de Luana. A polícia iniciou uma investigação sigilosa sobre Ricardo Mendonça, mas o medo era palpável. Antônio sabia que tudo poderia ser envolto em mistério e intriga, mas também sabia que não havia mais volta. Mariana, durante aqueles dias, parecia calma, como se soubesse que algo grande estava por vir. Ela continuava falando sobre sua mãe visitando-a na escola, mas cada vez mais suas palavras tinham um tom diferente. Mamãe está com medo. Ela diz que ele vai tentar fugir. Mas a gente vai conseguir, papai. Essas palavras, ditas com tanta certeza, só aumentavam a inquietação de Antônio. Enquanto as investigações prosseguiam, Antônio tentava retomar a rotina. Ele cuidava de Mariana, se esforçando para ser o pai presente, mesmo com a pressão crescente sobre seus ombros. Em casa, a saudade de Luana se fazia cada vez mais forte. Havia momentos em que ele quase podia ouvir a voz dela, e o peso de não ter feito nada enquanto ela estava viva, algo que agora parecia tão óbvio, o consumia. O tempo foi passando, e cada vez mais sinais de que Ricardo Mendonça estava tentando esconder suas transgressões surgiam. O empresário, sempre sorridente e cheio de confiança, estava ficando nervoso. Antônio percebeu isso quando, em um evento social, se encontrou com Ricardo. O chefe de Luana tentou puxar conversa, mas a tensão no ar era evidente. Ele estava desconfortável, com os olhos evitando os de Antônio, uma atitude nada comum para um homem que sempre se mostrava tão seguro de si. Foi então que Antônio percebeu que a investigação estava atingindo o alvo. Ricardo Mendonça estava se tornando mais cauteloso, e isso apenas confirmava que ele estava envolvido em algo ilegal. Mas a pergunta que permanecia era: até onde ele iria para se proteger? Enquanto isso, a polícia trabalhava incansavelmente para juntar as peças.
Eles haviam rastreado várias transações fraudulentas ligadas à empresa de Mendonça e estavam próximos de prender várias pessoas que tinham sido cúmplices. Mas o maior obstáculo ainda era o próprio Ricardo, que com sua rede de contatos tinha o poder de manipular muita coisa. Naquele dia, Antônio recebeu uma ligação do investigador José Henrique. Temos boas notícias. Estamos prontos para agir. O cerco está se fechando. Só precisamos de um empurrão final. Antônio sentiu um alívio momentâneo, mas também a tensão de saber que quando o cerco se fechasse, a verdade finalmente viria à tona. E ele não tinha ideia de até onde a corrupção de Ricardo Mendonça poderia ir. O dia finalmente chegou. A polícia estava pronta para agir, e o cerco a Ricardo Mendonça estava prestes a ser organizado. Antônio sentia o peso de tudo o que havia acontecido até ali. Ele nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo, que seria o protagonista de uma história de traição, corrupção e segredos que se estendiam muito além da morte de Luana. Mas ali estava ele, no centro de tudo, carregando a memória da esposa e a esperança de justiça para sua filha. Mariana, por sua vez, não parecia nervosa. Ela estava tranquila, como se tudo o que acontecia ao redor dela já fosse parte de algo que ela sempre soubera. Durante o café da manhã, ela olhou para o pai e, com a serenidade que só uma criança poderia ter, disse: "A mamãe vai ficar orgulhosa de você, papai. E o senhor vai ajudar muita gente." Essas palavras calaram fundo em Antônio. Ele havia tomado uma decisão difícil, mas agora sabia que não havia mais espaço para arrependimentos. Ele estava fazendo o que Luana teria feito se estivesse ali: lutar pela verdade, pela justiça. À medida que o dia se desenrolava, o investigador José Henrique manteve Antônio informado sobre os avanços da operação. Eles haviam conseguido interceptar algumas comunicações de Mendonça e, com base nas provas coletadas, estavam prontos para prendê-lo. Mas antes de agir, José Henrique avisou: "A prisão de Mendonça não será simples. Ele é um homem perigoso e pode tentar fugir ou até resistir." Antônio sabia que, se Ricardo tentasse fugir, poderia colocar tudo a perder. E o risco de represálias para ele e sua filha era real. A pressão aumentava a cada segundo. No final da tarde, quando o sol estava começando a se pôr, a operação foi finalmente desencadeada. Policiais se espalharam por pontos estratégicos, aguardando a ordem para prender Ricardo Mendonça. Antônio ficou em casa, com Mariana ao seu lado, aguardando as notícias. A tensão era insuportável, mas ele sabia que naquele momento o destino da sua família estava nas mãos da polícia. De repente, o telefone de Antônio tocou. Era José Henrique. "Ele está preso. Confrontamos Ricardo. Ele tentou resistir, mas a evidência era irrefutável. A prisão foi feita sem maiores complicações. Agora podemos ir adiante com as acusações." Antônio sentiu uma onda de alívio, mas também um certo pesar. A prisão de Ricardo Mendonça significava o fim de uma era de mentiras, mas também o começo de uma nova vida, cheia de incertezas. Ele olhou para Mariana, que estava ao seu lado, e viu nela o reflexo da coragem que ele próprio estava tentando encontrar. "Fizemos isso, filha. Conseguimos", Antônio disse com a voz embargada, mas cheia de gratidão. Mariana sorriu como se já soubesse. Com a prisão de Ricardo Mendonça, uma onda de alívio percorreu o corpo de Antônio, mas o peso da verdade ainda o consumia. Ele sabia que a justiça estava começando a ser feita, mas também sentia que algo mais profundo precisava ser resolvido. Ele olhou para Mariana, que parecia mais tranquila do que ele imaginava. Ela estava sorrindo suavemente, como se soubesse que, de alguma forma, a mamãe estava em paz agora. Os dias seguintes foram repletos de reportagens e notícias sobre a prisão de Ricardo. O nome dele estava nos jornais, nas telas de televisão, e o escândalo envolvendo as fraudes na empresa começava a tomar proporções gigantescas. Antônio sabia que Luana havia sido uma das primeiras a perceber os esquemas de corrupção, mas ela não teve tempo de revelar toda a verdade. Isso o consumia ainda mais, a sensação de que ela poderia estar ali para ver esse momento se concretizar, de alguma forma. Na escola, Mariana não falava mais sobre as visitas de Luana. Antônio, inicialmente, achou que ela havia parado de sonhar ou sentir a presença de sua mãe. Mas um dia, enquanto jantavam, Mariana olhou para ele com seriedade e disse: "Mamãe me disse que a gente vai conseguir, papai. Mas não é só sobre o que aconteceu. A gente tem que ajudar outras pessoas também." Essas palavras ficaram com Antônio por dias. Ele sabia que a morte de Luana havia sido um mistério até aquele ponto,
E a ideia de que Mariana estava conectada de alguma forma com o que havia ocorrido o deixou ainda mais inquieto. Por que sua filha dizia essas coisas? Como ela sabia de tantos detalhes? Antônio decidiu procurar mais respostas. Ele revisitou o material que a polícia havia coletado e fez novas buscas entre os pertences de Luana. Foi quando encontrou um último documento que não havia notado antes. Uma carta escrita por Luana, datada de semanas antes de sua morte. Na carta, Luana confessava que ela tinha começado a descobrir a verdadeira extensão dos crimes de Ricardo Mendonça, mas, temerosa pela própria segurança, não teve tempo de concluir sua investigação. Ela mencionava que temia pela sua vida, mas também por Antônio e Mariana, se soubessem da verdade. Ela alertava, em suas palavras finais, que a corrupção na empresa era apenas a ponta de um iceberg e que, caso algo acontecesse com ela, Antônio deveria ir até o fim para expor tudo. As palavras de Luana foram um choque para Antônio. Ela sabia do risco que estava correndo e ainda assim tentou alertá-lo de uma forma que ele nunca imaginaria. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso explicava tudo. A morte dela não foi um acidente. Luana sabia demais e foi silenciada para impedir que a verdade fosse revelada. Agora Antônio estava decidido. Ele não podia mais olhar para trás. Ele sabia o que precisava fazer. A revelação da carta de Luana foi um golpe profundo para Antônio. As palavras dela o assombraram, e ele não conseguia mais se livrar da sensação de que o destino de sua esposa havia sido selado por pessoas poderosas, temerosas de que ela descobrisse a verdade. O mistério sobre sua morte, que até então parecia um acidente trágico, agora se transformava em algo muito mais sombrio. Ele sabia o que precisava fazer e estava disposto a ir até o fim para revelar a verdade e garantir que a morte de Luana não fosse em vão. Os dias seguintes foram uma mistura de exaustão e determinação. Antônio não conseguia mais viver com a incerteza. Ele sentia como se estivesse em um jogo perigoso, onde cada movimento era observado e a cada passo mais riscos ele corria. Mas se havia algo que Luana lhe ensinou, era a importância de lutar pela justiça, mesmo quando o caminho parecia sem fim. Ele entregou a carta à polícia, e José Henrique, o investigador, não demorou a reagir. O conteúdo da carta foi crucial para uma nova linha de investigação. A polícia, agora com informações mais detalhadas, começou a trabalhar para descobrir quem estava por trás do assassinato de Luana. A morte dela deixou claro que ela havia sido uma ameaça para pessoas muito influentes. Ricardo Mendonça, embora preso, não estava sozinho. Havia mais cúmplices, e a rede de corrupção era muito maior do que se imaginava. Enquanto isso, o clima na cidade começou a mudar. O nome de Ricardo Mendonça estava em todos os noticiários, mas a prisão dele não era suficiente. A população, agora ciente da corrupção que envolvia a empresa e outros setores da cidade, começou a se rebelar. Protestos surgiram, com pessoas exigindo justiça e transparência. Antônio sabia que aquela luta não era apenas sobre ele e sua filha. Ela representava algo maior, uma luta pela verdade em um sistema corroído pela mentira. Mariana, durante todos aqueles dias, parecia não entender a magnitude do que estava acontecendo, mas suas palavras continuavam a mexer com Antônio. Ela dizia, com uma clareza impressionante para sua idade: "Mamãe vai ajudar a cidade. Papai, você vai ajudar a gente e a mamãe também. Ela está feliz agora." Essas palavras de Mariana davam força a Antônio, como se ele estivesse cumprindo uma missão que ia além da busca por justiça pessoal. Era algo que transcendia sua dor e o legado de sua esposa. Finalmente, a polícia fez o que parecia impossível. Reuniu provas suficientes para incriminar outros envolvidos no esquema de corrupção. Descobriu-se que Ricardo Mendonça não estava apenas roubando a empresa, mas também tinha conexões com figuras políticas locais, pessoas que ajudavam a encobrir suas ações. A rede era grande e a prisão de todos os culpados foi um marco na cidade. Antônio sentiu que, finalmente, havia cumprido sua promessa a Luana. A morte dela havia desencadeado um movimento de justiça, não apenas para eles, mas para muitas outras famílias que viviam sob a sombra de pessoas poderosas. Ele entregou as últimas provas à polícia, e a prisão dos cúmplices foi uma vitória. A corrupção foi exposta para todos verem, e as figuras que estavam acima da lei finalmente foram trazidas à justiça. Naquele dia, Antônio voltou para casa, onde Mariana o aguardava. Eles sentaram-se juntos e, pela primeira vez em muito tempo, Antônio sentiu um alívio genuíno.
Ele sabia que Luana, onde quer que estivesse, estava em paz agora. Ele havia cumprido sua promessa, e mais importante, ele havia mostrado à sua filha o valor de lutar pelo certo, mesmo quando o preço parecia ser alto demais. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e laranjas, enquanto Antônio e Mariana caminhavam de mãos dadas pela rua tranquila. O peso dos últimos meses parecia ter se dissipado, embora a dor pela perda de Luana ainda estivesse ali, constante, mas agora acompanhada de um sentimento de dever cumprido. Mariana, com sua inocência, começava a compreender melhor a importância do que havia acontecido, e as palavras de sua mãe, ditas com tanta clareza em momentos de sonho, agora pareciam fazer total sentido. Antônio ainda não conseguia entender como ela havia sabido como Luana, mesmo após sua morte, continuava a guiá-los, a mostrar o caminho. Ele sempre achou que a vida de sua esposa havia sido interrompida de maneira cruel e injusta, mas agora sabia que ela havia deixado algo muito mais valioso do que qualquer bem material. Um legado de coragem, justiça e luta por aquilo que é certo. Eles chegaram à praça da cidade, onde as pessoas ainda se reuniam para discutir o caso de Ricardo Mendonça e os outros envolvidos. Antônio olhou ao redor e percebeu que havia algo de diferente no ar, como se a cidade tivesse despertado para uma nova realidade. O medo de lutar contra a corrupção agora havia dado lugar à esperança. Os rostos de pessoas comuns, antes submissas ao sistema, agora mostravam determinação. José Henrique, o investigador, apareceu e se aproximou de Antônio, dando-lhe um sorriso sincero. Você fez o certo, Antônio, não só pela sua esposa, mas por todos nós. A cidade precisa disso. Antônio olhou para ele, com os olhos um pouco marejados. Eu só fiz o que ela queria. Luana não foi uma vítima, José. Ela foi uma heroína, e agora vejo que ela nos mostrou o caminho. A justiça, embora tenha demorado, finalmente chegou. José assentiu e ambos se dirigiram à pequena praça, onde o povo agora comemorava a vitória. Mariana correu até ele, abraçando-o com um sorriso de pureza e amor. Mamãe está vendo tudo, papai. Ela está tão feliz. Antônio abraçou de volta, sentindo que a dor da perda havia sido suavizada pela visão de sua filha, pelo poder da verdade e pela luta que ele e Luana haviam iniciado juntos, mesmo que ela não estivesse mais ali fisicamente. A cidade não seria mais a mesma, nem Antônio e Mariana. Eles agora eram parte de algo maior, algo que Luana começara a construir e que perduraria por gerações. E mesmo sem Luana, Antônio sabia que ela continuaria a inspirá-los, a guiá-los através das dificuldades da vida, como sempre fizera.